Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a trigonometria básica. Nós vamos ver hoje quais são as relações trigonométricas fundamentais. Vamos lá? Bem, quando nós falamos em relações fundamentais dentro da trigonometria, é claro que nós vamos lembrar dela, da mais famosa, ou seja, da relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Mas além desta relação fundamental, nós temos outras também que são muito importantes. A primeira delas, que creio eu que vocês já devem ter estudado no ensino fundamental, é da tangente. Então a tangente de alfa, a gente deve lembrar que é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno. Ou seja, tangente de alfa também é igual à razão entre o seno e o cosseno de alfa. Além desta relação fundamental, desta outra relação fundamental, nós vamos ver a partir daqui as relações fundamentais inversas, ou seja, qual é a relação fundamental inversa para a função seno, cosseno e tangente. Primeiro, então, das inversas, nós chamamos de secante. A secante de um ângulo alfa é igual a 1 sobre o cosseno do ângulo alfa. Isso quer dizer que a secante é a função inversa da função cosseno. 1 sobre cosseno de alfa. Para que eu consiga explicar isso aqui melhor para vocês, nós vamos desenhar o círculo trigonométrico aqui, conforme nós já conhecemos. Já sabemos que na horizontal se encontra o eixo dos cossenos, na vertical o eixo dos senos e também o eixo tangencial aqui que nós vimos nas últimas aulas. Mas onde será que nós encontramos a medida da secante de um ângulo alfa? Bem, para isso, nós abrimos aqui um arco de medida alfa, conforme aqui está. E para que a gente consiga enxergar a medida da secante deste ângulo alfa, é necessário que a gente passe nessa extremidade do arco uma reta auxiliar. A partir desta reta auxiliar, nós vamos conseguir determinar a medida da secante, ou seja, a função inversa da função cosseno. Aonde que ela se encontra? Bem, ela exatamente vai ser esta distância aqui, da origem até o ponto de encontro da reta auxiliar e o eixo dos cossenos. Então, essa distância aqui, ó, que vocês podem visualizar, inclusive, que está sendo maior do que 1, é chamada medida da secante do ângulo alfa, ou secante de alfa. De igual forma, nós vamos enunciar agora a cossecante de um ângulo alfa. Bem, cossecante é o inverso da função seno, ou seja, 1 sobre seno de alfa. Onde que nós conseguimos enxergar isso? Bem, novamente, a partir desta reta suporte ou desta reta auxiliar, nós podemos fazer a medida da função cossecante de alfa a partir da distância da origem do ciclo trigonométrico até a extremidade, aonde a reta suporte e o eixo dos senos se encontram. Então, essa distância destacada aqui nós chamamos de cossecante do ângulo alfa. A abreviação que eu estou utilizando aqui são duas, tá? Então, cossecante desta forma ou desta forma abreviada também quer dizer a mesma coisa, cossecante. Agora nós vamos para a função inversa ou a expressão inversa da tangente, ou seja, a cotangente de um ângulo alfa, que é 1 sobre tangente, a inversa da tangente. Cotangente é a inversa da tangente, 1 sobre tangente. Para que eu consiga mostrar para vocês aqui no ciclo trigonométrico aonde está a cotangente, eu vou ter que traçar mais uma reta auxiliar. E esta reta auxiliar ela será perpendicular em relação ao eixo dos senos e será também tangente sobre a circunferência trigonométrica. Para que a gente consiga determinar a medida da cotangente de uma medida alfa como essa, nós vamos pegar este segmento pontilhado e fazer um prolongamento. Bem, a partir desse prolongamento, quando ele irá cruzar esta segunda reta suporte, nós vamos encontrar a medida da cotangente do ângulo alfa. Tudo bem até aí? Bem, como nós vimos nessa primeira relação, a tangente de um ângulo alfa também pode ser escrito como sendo seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, podemos também enunciar a sua cotangente como sendo cosseno sobre seno. Tudo bem? A partir daqui, nós vamos fazer exercícios de aplicação. Essa tela é muito importante para vocês terem ela em mente, porque é um formulário.
partir daqui, nós vamos pegar as relações fundamentais que nós vimos nesta tela e fazer exercícios. São questões simples, porque a partir daqui nós vamos somente aplicar fórmulas. Tudo bem? Vamos lá, então. Exemplos resolvidos. Primeira questão. Vamos ver o que ele está te dando. Sabendo que o cosseno de um ângulo é igual a menos 3/5, sabendo também que este ângulo alfa ele é a partir de 180 graus até 270, ou seja, maior do que 180 e menor do que 270, ele pede de uma maneira geral para você determinar as demais identidades trigonométricas, ou seja, aquelas relações fundamentais que acabamos de ver. Muito bem, para isso, vamos à obra. Primeira coisa, nós podemos identificar que nós estamos trabalhando no terceiro quadrante. Isto é importante você perceber que quando você está trabalhando com as identidades trigonométricas, dependendo do quadrante que você está trabalhando, isso quer dizer que o seu sinal irá mudar. Como nós já temos a função cosseno, vamos determinar a função seno? Para isso, vamos utilizar a relação fundamental da trigonometria. É aquela relação que relaciona tanto o seno quanto o cosseno de um ângulo qualquer. Então fica fácil, substituindo aqui os valores, no lugar do cosseno menos 3/5 e elevando ao quadrado, nós vamos ter que seno ao quadrado de alfa mais 9/25 é igual a 1. Nosso objetivo é isolar a função seno. Então, isolando, encontraremos seno ao quadrado de alfa igual a 16/25. O que a gente fez aqui? Peguei o 9/25, passei para o outro lado da igualdade com o sinal oposto, ou com a operação inversa. Tirei o mínimo e encontramos este resultado. Bem, agora vem a questão. Se você for tirar a raiz quadrada de seno ao quadrado de alfa, você terá duas possibilidades de sinais. Qual dos dois sinais nós vamos utilizar? Bem, para isso nós vamos ter que espiar o quadrante no qual nós estamos trabalhando. O alfa está no terceiro quadrante. Bem, no terceiro quadrante, será que o seno é positivo ou negativo? Exatamente, ele é negativo. Então, o primeiro valor, ou a primeira identidade trigonométrica que nós estamos encontrando, a partir daquilo que ele te deu do cosseno, é o seu amigo seno. Seno de alfa igual a menos 4/5. Vou falar novamente, ele é negativo porque o seno no terceiro quadrante é negativo. Bem, nós precisamos encontrar as outras. Ficou fácil a gente encontrar tangente. Tangente é a razão entre seno e cosseno. Fazendo aqui as duas relações, as duas divisões, cuidando aqui com a regra de sinal, encontramos já a segunda parte. Tangente de alfa como sendo igual a 4/3. Tudo bem até aí? Bem, agora faltam as inversas. A inversa da seno, a inversa do cosseno e a inversa da tangente. Para isso, vamos pegar o formulário. Secante do ângulo alfa é o inverso do cosseno. Então, se a gente encontrou cosseno como sendo menos 3/5, o seu inverso ficará 5/3 negativos. É só inverter a ordem da fração. Então, a secante do ângulo alfa é igual a menos 5/3. De igual modo, nós podemos determinar agora a cossecante do ângulo alfa, que é o inverso da função seno. Bem, como nós determinamos anteriormente que a função seno de alfa é igual a menos 4/5, o inverso de menos 4/5 vai ser igual a menos 5/4. Ou seja, cossecante de alfa é igual a menos 5/4. Agora está faltando da tangente, ou seja, a cotangente do ângulo alfa, que é a inversa da tangente. Nós vimos que a tangente do ângulo alfa, acabamos de calcular anteriormente, é 4/3. Então, qual é o inverso de 4/3? 3/4. Olha só como fica fácil. A partir daqui, pessoal, nós conseguimos determinar todas as outras relações fundamentais da trigonometria. Tudo bem? Peço que vocês prestem atenção nessas fórmulas, porque a partir daqui, pessoal, é fácil. É só aplicá-las corretamente e cuidar sempre com o seu sinal. Sempre vai depender do quadrante onde você está trabalhando. Vamos para o próximo exemplo. Questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte. Sabendo que a cossecante do ângulo alfa é igual a 2 menos m, e a secante do ângulo beta é igual a n menos 5, com alfa entre 0 e 90 e beta entre 180 e 270 graus, obtenha os possíveis valores de m e n.
Aqui, gente, é aquela velha história. Nós precisamos ver em qual quadrante estamos trabalhando, né? Então, no primeiro quadrante para o ângulo alfa, ele está entre 0 e 90. Primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante, se nós formos traçar aqui ó, o círculo trigonométrico e o eixo das cossecantes, nós vamos ter uma medida sempre maior do que 1. Então, isso é algo muito importante vocês entenderem, por isso que eu fiz esse desenho para vocês. No primeiro quadrante, essa região verde, a cossecante de um ângulo sempre vai ser maior do que 1. Bem, mas quem que é a cossecante que ele te deu aqui no enunciado? 2 menos m. Ou seja, os possíveis valores de m vai ser 2 menos m maior do que 1, ou seja, m menor do que 1. Aqui a gente fez a matemática básica, né? Passamos o 2 para o outro lado subtraindo e multiplicamos por menos 1. Fizemos a matemática básica aqui. Agora, de igual forma, nós vamos explorar o segundo intervalo que ele te deu, o intervalo do ângulo beta. Então, beta, conforme enunciado, ele fala que está entre 180 graus e 270. Se a gente for fazer o desenho aqui, nós vamos estar no terceiro quadrante, nessa região verde. E nessa região verde, a secante do ângulo alfa sempre vai ser menor do que menos 1. Então, cuidado com o sinal, onde é positivo e negativo. Bem, ficou fácil agora determinar o intervalo para n. Quem que é a secante de alfa? A secante de beta, aqui, desculpem, tá? Tem um erro de digitação, secante de beta. Então, qual é a secante de beta? A secante de beta, conforme enunciado, é n menos 5. Ou seja, n menos 5 deverá ser no terceiro quadrante menor do que menos 1. Fazendo as continhas básicas, n, resposta final, menor do que menos 4. Então, a partir daqui, nós conseguimos obter os possíveis valores de m e n. Como? Olhando sempre os sinais em cada quadrante que o enunciado te deu. Tudo bem? Vamos agora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz o seguinte: sabendo que tangente de alfa é igual a 3, calcule o valor dessa expressão, secante de alfa menos 3 vezes a cossecante de alfa, com alfa pertencente, veja o intervalo, 270 graus até 360. Bem, isso é uma questão clássica, gente. Isso aqui é muito tranquilo de trabalhar. Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui nesse enunciado de uma maneira um pouquinho mais de perto. Quando ele fala secante de alfa menos 3 cossecante de alfa, eu posso traduzir isso aqui desta forma. Estou falando de secante, 1 sobre cosseno. Estou falando de cossecante, 1 sobre seno, que se eu for multiplicar por 3, fica, aqui é menos, tá pessoal? Menos 3 vezes seno de alfa. Em qual quadrante nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando no quarto quadrante. No quarto quadrante vai de 270 até 360 graus. Bem, precisamos utilizar esse quadrante e observar os respectivos sinais, tanto da função seno quanto da função cosseno. Como ele te deu a tangente igual a 3, nós podemos lembrar desta igualdade. Eu sei que tangente de alfa é igual a 3. Isto implica que seno sobre cosseno é igual a 3. Bem, seno de alfa sobre cosseno de alfa igual a 3, se eu multiplicar cruzado, nós vamos ter como resposta parcial seno de alfa igual a 3 vezes cosseno de alfa. Mas o que nós precisamos ter para resolver essa questão? Nós precisamos ter a medida, o valor do cosseno e o valor do seno. E aí nós precisamos agora voltar lá naquele nosso formulário e a partir dele fazer continhas. Por isso, nós vamos pedir ajuda da mais famosa função ou relação fundamental da trigonometria, que envolve a função seno e a função cosseno. Como eu sei que seno de alfa é igual a 3 vezes cosseno de alfa, então eu posso substituir na fundamental e olha quem que nós vamos encontrar fazendo a matemática básica. Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1/10. Aqui levamos ao quadrado, somamos os termos semelhantes, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Bem, vamos dar uma espiadinha no sinal. Quarto quadrante, cosseno positivo ou negativo? Exatamente, o cosseno no quarto quadrante é positivo. Ou seja, cosseno de alfa é igual a 1 sobre raiz quadrada de 10. O cosseno nós já encontramos. Quem que falta agora? Seno. Onde que nós vamos pedir ajuda?
para determinar a função seno? Exatamente nessa primeira linha que nós começamos a resolver o problema. Ó. Seno de alfa é igual a 3 vezes cosseno de alfa. Já sabemos que o cosseno de alfa é igual a 1 sobre a raiz de 10. Substituindo, seno de alfa é igual a 3 vezes o resultado do cosseno. E uma coisa interessante, veja que eu acrescentei um sinal negativo. Para tudo, para tudo. Por que tem esse sinal negativo aqui? Será que eu errei a digitação? Ó, aqui em cima eu errei a digitação, tá, pessoal? Então aqui erro meu, me desculpem. Mas aqui nós precisamos entender por que o seno de alfa ele ficou negativo. Olha, 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 olha. Estamos trabalhando em qual quadrante? Quarto quadrante. O seno no quarto quadrante necessariamente tem que ser um resultado negativo. Então, nós acrescentamos esse sinal negativo devido ao enunciado, que diz que alfa pertence ao quarto quadrante. Entenderam? Então, isso aqui é algo muito importante vocês perceberem. Bem, feito isso, fica fácil agora a gente encontrar a resposta do problema, porque ele quer que você pegue a secante de alfa e subtraia 3 vezes da cossecante de alfa. Nós já temos a função cosseno e a função seno. Fazendo as substituiçõezinhas lindas e maravilhosas, aqui eu vou até já te falar uma coisa. Ó. Olha o que eu vou colocar aqui para ti. Raiz de 10 mais raiz de 10, ou seja, a resposta final do problema, 2 vezes raiz de 10. Eu fiz propositalmente essa resolução direta porque eu quero que você pense um pouquinho. Tenta fazer isso no rascunho e entender por que a secante de alfa menos 3 vezes cossecante de alfa vai ser igual a raiz de 10 mais raiz de 10. Sabendo que o valor do cosseno de alfa é 1 sobre a raiz de 10 e sabendo que o valor de seno de alfa é igual a menos 3 sobre a raiz de 10. Por que será que fica a raiz de 10 mais raiz de 10? Isso é uma dica para você estudar um pouquinho em casa, tá? Então eu vou deixar assim aberto, fiz a resolução um pouco enxuta aqui na última parte, para você tentar resolver em casa sozinho. E nós temos então, resposta final da questão número 3, 2 raiz de 10. Gente, este foi o último exemplo. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Mais uma vez, se você tem dúvida, por favor, entre em contato comigo, me mande e-mail, pergunte e não fique com a dúvida. Tudo bem? Gente, desejo para você um ótimo dia, um grande abraço e até a próxima videoaula.